A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para gravar mais uma aula do nosso curso básico em teologia com o tema Pentateuco. Meu nome é Sandra Raquel, sou pastora da Assembleia de Deus Missão para o Mundo, sou professora de Bíblia há mais de 20 anos, com bacharel em Novo Testamento. Se você é meu aluno, tem acompanhado as aulas e tem gostado, aproveita e já dá um like aí no vídeo. Se você não é inscrito ainda, já se inscreve. E você que não é meu aluno, mas tem gostado, tem acompanhado, também dá um like, se inscreve. Essas aulas estão sendo gravadas dentro do meu canal do YouTube que se chama Crescendo com a Bíblia. E se você ajudar o meu canal a crescer, com certeza esta palavra vai se espalhar para muito mais gente. Você está combinado comigo que vai me ajudar? Obrigada! E vamos dar início à aula. Hoje, na nossa terceira aula do Pentateuco, nós vamos falar sobre o livro de Gênesis. Muito bom! Você que é meu aluno e que está com a sua apostila, nós estamos na página 14, acompanhe aí. Conhecido como o livro das origens, o Gênesis é a narrativa da criação, queda e redenção do homem. Dentro da origem dessas coisas, Deus desmistifica as coisas criadas. Ele afirma que elas não são deuses, mas o próprio Deus as fez. O homem é a obra-prima da criação, sendo assim maior do que as coisas criadas. Que lindo, não é? É muito bom que você entenda. Nessa nossa matéria do Gênesis, nesse nosso livro que nós vamos estudar, os irmãos sabem que o livro do Gênesis é muito grande, 50 capítulos. Para você entender direitinho o que eu quero dizer, é que o livro do Gênesis não deve ser lido de forma científica, de maneira a criticar e dizer, porque o Gênesis fala assim, mas a ciência fala assado. O Gênesis deveria estar explicando com muito mais detalhes. Essa não era a preocupação de Moisés quando escreveu o livro do Gênesis. Essa não era a inspiração do Espírito Santo quando inspirou Moisés a escrever o livro do Gênesis. O que Deus queria mesmo era ensinar ao seu povo, desmistificar, como eu falei agora há pouco, as coisas criadas. Eles estavam saindo do Egito, mentalidade de escravo, acreditando por gerações em muitos dos deuses egípcios, o deus do rio, o deus do sol, o deus do vento. E Deus agora quer mostrar para eles que todas estas coisas são criaturas do Deus verdadeiro e que eles precisam adorar ao Deus Criador, não as criaturas, e que ele, o próprio homem, o próprio ser humano, é a obra-prima da criação de Deus e que Deus deixou tudo para que o homem dominasse. Então, esse é o propósito do Gênesis. É quase como um livro de apologia, um livro escrito para defender a origem das coisas de acordo com o que elas são dentro da criação do próprio Deus. Deus mostra como que a terra foi feita, como que surgiu o sol, de onde veio o sol, de onde veio a lua, de onde veio o homem, de onde vieram as águas, os rios, os mares. É Deus mostrando a origem das coisas e dizendo, o Deus que fez todas essas coisas é o único digno de ser adorado. E, inclusive, também fala sobre o surgimento do mal, da maldade no ser humano, o primeiro assassinato, o pecado, a queda do homem. O livro do Gênesis é o livro das origens. O nome do livro vem da palavra grega Genésios, que significa origens, usado na Septuaginta para traduzir a palavra hebraica Toledot, que significa gerações, genealogias e origens. No hebraico, a palavra seria Toledot, geração, origens, genealogia. No grego, a palavra é Genésios, que também significa origens. Esta frase, Vele Toledot, significa estas são as origens, ou a genealogia, ou a geração. E eu escrevi aqui na apostila alguns versículos bíblicos onde esta palavra se repete, Vele Toledot. Gênesis 2:4, Gênesis 5:1, Gênesis 10:1, Gênesis 11:27, Gênesis 25:12, Gênesis 36:1 e 9
e Gênesis 37, 2 são onde esta frase aparece exatamente assim. O livro se divide em duas partes principais. A primeira parte vai do capítulo 1 ao 11, que narra a origem dos céus e da terra, e traz um histórico geral do mundo, como o dilúvio e a Torre de Babel. A segunda parte registra a história do mundo patriarcal e narra a vida dos principais patriarcas. Abraão, pai da nação de Israel, Isaque e Jacó, progenitores do povo eleito, e registra também a história de José e seus irmãos e a mudança da sua família para o Egito. O livro termina com a morte de José no Egito. Olha como Moisés fez a forma literária que Moisés apresenta o livro do Gênesis. É muito bonita. É quase como uma poesia, de tão bonita que é. Isso é um estilo de literatura hebraica. Ele às vezes conta algo de forma resumida, depois detalha, é muito assim quando a gente vê no início do Gênesis, e ele vai seguindo uma linha de pensamento dele. É uma linha de raciocínio que ele tem. Eu estou dizendo dessa forma, não estou dizendo que Moisés inventou essas coisas. Moisés foi inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, e Moisés traz aqui muito do que ele ouviu, do que foi transmitido para ele de forma oral, da história do seu povo, da história da sua geração, do princípio até onde chegou o momento dele. E olha só que interessante, aqui ele vai contar como o povo chegou até o Egito. Peraí, Moisés, se nós somos o povo descendentes de Adão, Noé, descendentes de Adão, Sete, Noé, Sem, Cã, Jafé, como é que nós viemos parar aqui? Abraão, Isaque, Jacó, como nós fomos parar no Egito, passando pelo período da escravidão por mais de 400 anos? O que foi que aconteceu? Além das histórias orais que eram contadas, Moisés registra o início de tudo, a origem de todas as coisas e também o porquê que eles estavam lá no Egito, que é onde entra a história de José, que José foi vendido como escravo, foi escravo de Potifar, depois se tornou governador, salvou todas aquelas nações ao redor, o Egito e as nações ao redor, trouxe o seu pai para junto deles e eles ali no Egito prosperaram grandemente, até quando José morre e a Bíblia diz que se levanta um faraó que não conhece José e começa a maltratar o povo. E essa parte nós vamos ver quando entrarmos no livro do Êxodo. Essa primeira parte aqui do livro do Gênesis é um resumo. Por quê? Quando nós começamos a nos aprofundar na leitura do livro do Gênesis, e é algo que eu peço para vocês, viu, meus alunos? Aproveitem que nós estamos estudando o Pentateuco, os 5 primeiros livros, e leiam estes livros. Sejam alunos curiosos, alunos que pesquisam, que vão atrás. Se você começar a ler o livro do Gênesis, enquanto nós estamos estudando sobre ele, você vai ver que sua mente vai se abranger, ela vai aumentar, porque o conhecimento agregado será muito maior. Você terá muito mais dúvidas, fará muito mais perguntas, ficará muito mais cheio de conhecimento. E como o nosso tempo é muito curto, tanto em sala de aula como aqui no nosso tempo no YouTube, para nós não ficarmos lendo a palavra de Deus, eu estou indicando para que você leia o livro do Gênesis, para nós não ficarmos lendo capítulo por capítulo do livro do Gênesis e explicando algumas coisas, o que nós resolvemos fazer? Nós criamos esta página na nossa apostila que se chama Curiosidades sobre o livro do Gênesis. Aqui, nessa página, eu peguei algumas das perguntas que os alunos fazem nas aulas presenciais, algumas pessoas nos procuram para tirar dúvidas, e eu fui compilando aqui algumas delas, tem muito mais. É uma pena que eu só consegui, né, por causa do espaço, não tem como a gente abordar todas, mas eu trouxe aqui algumas para que você possa ser ativado aí a sua curiosidade e que você possa buscar mais. Eu vou dar aqui apenas
É como se eu estivesse dando alguns petiscos para vocês e dizendo assim, experimente isso para ver se você gosta. E aqueles que vocês se interessarem mais, que vocês acharem, né, que é importante pesquisar, que vale a pena ir atrás para pesquisar mais, pesquisem, tá bom? Vocês são teólogos e um teólogo é um pesquisador. Então vamos lá. A primeira curiosidade que nós vamos falar hoje é sobre a famosa teoria da lacuna. Todas as vezes que eu estou dando aula do Pentateuco, no livro do Gênesis, tem algum aluno que me pergunta sobre a teoria da lacuna. Para você ter uma ideia, já tem até Bíblia de Estudo que já traz a teoria da lacuna ali nos seus comentários, para você ver como ela é muito falada. Para você que não sabe, pesquise mais. Aqui eu vou dar tudo de forma muito rápida, tá bom? Não tem como a gente ficar muito tempo falando sobre isso, mas eu quero que você aproveite para pesquisar. A teoria da lacuna propõe, né, a ideia dela, que há um intervalo entre Gênesis, essa palavra lacuna significa justamente um espaço, entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 1, versículo 2, ou seja, eu tenho Gênesis capítulo 1, versículo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 2. A teoria da lacuna diz que tem um espaço de tempo entre estes dois versículos, que a Bíblia não se importa em contar o que aconteceu naquele espaço de tempo. Moisés não se preocupa em contar o que aconteceu ali. Onde teria havido uma criação anterior à atual, destruída por algum juízo divino. Essa teoria tenta conciliar a Bíblia com as evidências científicas de uma terra antiga. Isso aqui, meus irmãos, meus alunos, foi uma coisa muito comum que aconteceu, principalmente no período em que as ciências estavam muito afloradas. E foi bem na época também do Charles Darwin, onde ele estava ali lançando o seu livro A Origem das Espécies. Imagina, se eu já tenho um livro das origens, o Gênesis, aí de repente surge alguém com A Origem das Espécies, trazendo comprovação científica. É claro que a teoria da evolução, que é a teoria de Charles Darwin, também é teoria. Ou seja, não tem comprovação científica, mas qual é a comprovação de Charles Darwin? Era da observação, foi isso que ele trouxe. Ele viajou durante muitos anos, observando tanto a natureza como os animais, e ele, na sua observação e suas anotações, ele percebeu que havia indícios de evolução, tanto em plantas como em animais. Com isso, a ciência, em suas pesquisas, em seus estudos, descobriu que a Terra ela é muito mais velha, o planeta Terra é muito mais velho do que se você seguir apenas pelos anos, né, que a Bíblia traz. O que as pessoas não entendem é que a Bíblia ela não está contando os anos de forma exata. Nem a contagem judaica, hebraica é igual à nossa, é completamente diferente. Então, são coisas assim que precisaria mesmo se ter uma sensatez para compreender isso. O escritor, ele está escrevendo dentro de uma lógica, de uma história que ele está contando. Então, ele não está contando os detalhes, dando os números exatos. Muita coisa ele arredonda para cima, para mais. Outras ele arredonda para baixo, para menos. Porque para ele o que importa é o fio da meada. É aonde ele quer chegar na história dele. É o que ele quer apresentar de importante. Os personagens são muitos, mas ele só cita os que são importantes para a linha de pensamento dele, que ele está contando a história. Então, se eu seguir mesmo a contagem da Terra pelo livro da Bíblia, pelos dias da Bíblia, principalmente do Gênesis para frente, é claro que vai dar uma outra quantidade de idade, de anos. Mas nessa época em que a Bíblia estava sendo muito atacada, e eu quero que você pesquise sobre isso, eu lembro de ter assistido alguns filmes há muitos anos atrás, falando sobre debates que existiram na época, onde a ciência, o livro do Charles Darwin estava em alta, A Origem das Espécies, e falando sobre a teoria da evolução, e os criacionistas iam debater com os evolucionistas, e ali esse período era um período muito difícil para a igreja, foi um período muito difícil para a igreja, porque a igreja estava vendo a Bíblia ser desacreditada.
E eles tinham que fazer alguma coisa para defender a palavra de Deus. Então, o que eles fazem? Eles começam a fazer estudos e pesquisas teologicamente para tentar combater aqueles ataques que a palavra de Deus, principalmente o livro do Gênesis, estava sofrendo. E uma dessas teorias que surgiram na época para ajudar a palavra de Deus, para conciliar a Bíblia com as evidências científicas da idade da Terra, foi a teoria da lacuna, explicando que, do versículo 1 de Gênesis, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, e que no versículo 2, que diz: e a terra era sem forma e vazia, que houve um espaço de tempo onde primeiro Deus cria uma terra perfeita, onde habitavam os dinossauros, e essa terra, por algum tipo de juízo divino, foi destruída. E por isso que no versículo 2, ela está sem forma e vazia. Como eu disse, é apenas uma teoria, não tem comprovação nenhuma sobre isso. Eu quero que você aproveite e pesquise mais. Eu, particularmente, não acredito nessa teoria. Eu tenho um outro pensamento, como eu falei para vocês, que basta você não seguir a contagem que Moisés está dando. A Terra pode ser até muito mais velha, porque nós vamos falar já sobre o dia de 24 horas, que pode não, com certeza, não foi um dia de 24 horas. Então, a Terra pode ser até ainda muito mais velha, que os cientistas ainda nem sequer descobriram. Então, fiquem aí com essa primeira curiosidade, pesquisem mais se você quiser. Vamos para a próxima? Os dias eram de 24 horas como hoje? Que dias? Os dias da criação, é claro, 6 dias da criação. A palavra hebraica usada para dia em Gênesis é Yom, que pode significar um período literal de 24 horas ou um intervalo indefinido de tempo. Dependendo do contexto, é que você vai entender se é um dia de 24 horas ou se é um tempo indeterminado. Há duas principais interpretações. A interpretação literal, que cada dia da criação teria mesmo 24 horas como os dias atuais. Essa visão é comum entre cristãos conservadores e fundamentalistas. E a interpretação simbólica ou progressiva, que os dias seriam eras ou longos períodos de tempo, o que permitiria conciliar o relato bíblico com os achados científicos sobre a idade da Terra. Viu de novo? Não havia ainda o Sol. O Sol foi criado no quarto dia. Então, a contagem de tempo, como conhecemos hoje, ainda não existia. Por isso, muitos teólogos entendem que os dias podem simbolizar fases da criação, mais do que dias cronológicos de 24 horas. Então, quando o Senhor cria algo e diz assim, e foi a manhã e a tarde do primeiro dia, ele fala isso quando não existia ainda sol para se falar de dia, né, ou de manhã, e lua para se falar de tarde ou final do dia, começando a noite. E ele já o determina como primeiro dia. Então, esses dias provavelmente não são de 24 horas como nós entendemos hoje, porque hoje nós fazemos a nossa cronologia hoje do tempo baseados no sol, no dia e na noite. 12 horas de dia, né? Mais ou menos ali, e 12 horas de noite. Pouquinho, né? Ali meio quebradinho. Na verdade, não é tudo isso, não. Que a gente, vamos colocar assim, da 1 da manhã até a meia-noite, já pegou um pouco do dia e um pouco da noite. Mas vocês entenderam, 24 horas, pegando uma parte do dia e uma parte da noite. Mas, biblicamente, você o mais, vamos dizer assim, o mais aceito das interpretações entre os estudiosos é que esse dia era simbólico, determinando ou mostrando um período em que essa criação foi realizada. Pode ter sido uma era, pode ter sido um tipo de progressão, onde o Senhor disse, haja luz e houve luz. Durante quanto tempo teve esse momento de haver a luz? E quando o Senhor diz, faça-se
isto, faça-se aquilo, crie-se isso. Veja que ele está dando uma ordem para aquilo que ele está mandando criar, ela mesma se fazer. Faça-se isso, e cada um procrie segundo a sua espécie. E nasça plantas do chão, faça isso. Ele está dando uma ordem e dando a entender de que aquilo iria surgir e ela ia desenvolver, ia ter um período de tempo em que ela ia estar progressivamente se formando, obedecendo a ordem de Deus. Pesquisem mais aí se vocês quiserem, tá bom? A serpente tinha pés. Ah, quem não lembra, hein? Da bendita serpente que falou com Eva ali e foi a tentação. A maldição em Gênesis 3,14 sugere que a serpente originalmente não rastejava. Sobre o seu ventre andarás. Essa foi a punição da serpente. Isso levou muitos estudiosos a crerem que antes da queda ela possuía membros, mas a Bíblia não descreve sua forma original. Esse aqui é outro mistério, e para mim ainda é um mistério muito maior, porque não é só se a serpente tinha pés ou não, é o fato dela falar, um animal falar, e Eva não se assustar com isso. Nos faz lembrar da jumenta de Balaão, hein? Que Deus abre a boca dela para ela falar de si mesma e Balaão não se assusta. Imagina se você olha para o seu cachorrinho e ele começa a falar, eu tenho certeza que você ia sair correndo. No caso destes personagens bíblicos, é interessante que os personagens não é dado a descrição deles como se surpreendendo, se assustando. O que nós entendemos, e muitos dos estudiosos entendem assim, que a parte que o próprio escritor, que é Moisés, está escrevendo, que o ponto importante dele de mostrar é que o inimigo das nossas almas, um espírito maligno, que lá no livro do Apocalipse ele é citado como sendo esta serpente, Satanás, ele se transfigura em um animal, mostrando do que o caso aqui que Moisés está mostrando é que este inimigo, este anjo caído, este espírito maligno, ele pode se transfigurar. Essa é a parte importante. Ele pode se transfigurar e enganar qualquer pessoa. Se era uma serpente literal e o inimigo o possui, e essa serpente possuía pés e depois passa a rastejar, é a parte mais básica do que nós vemos aqui, é o que dá a entender. Mas também você pode trazer a parte simbólica do que Moisés quis dizer, que o inimigo, aquele que tentou Eva, o maligno, ele pode sim se transfigurar em coisas que nem parecem ruins, parecem coisas simples, nem sequer você vai se assustar, mas que são armadilhas que podem te enganar. Pesquisem mais. A serpente e a Lilith. Quem nunca ouviu falar sobre essa bendita Lilith? Lilith não aparece no texto bíblico de Gênesis. Sua ligação com a serpente vem de tradições judaicas extracanônicas, especialmente no misticismo e no Talmud. Nesses textos, Lilith seria uma figura feminina, demoníaca, mas essa associação não é reconhecida no cânon bíblico. Isso aqui é muito interessante que você saiba. Talvez você já tenha assistido até alguns vídeos aí na internet sobre essa tal de Lilith, mas eu quero que você entenda que muito dessas histórias estranhas envolvendo Moisés, envolvendo Adão e Eva, envolvendo o judaísmo, também tem muito da cultura judaica. E a cultura judaica é muito rica em contos, em fábulas, em misticismo. Nem tudo você deve acreditar, hein? Tenha cuidado, pesquise mais, mas essa tal de Lilith não existia não. Não está no cânon bíblico. O sinal de Caim. Qual seria o sinal de Caim? Após matar Abel, Deus colocou um sinal em Caim, está lá em Gênesis 4,15, para que ninguém o matasse. A Bíblia não especifica que tipo de sinal era. Algumas tradições o veem como uma marca visível
outros como proteção divina invisível. Eu já vi até, meus irmãos, pessoas dizer que o sinal de Caim seria a cor negra. Então aí os negros teriam assim, ou melhor, o branco, senhor dos negros, teria assim legitimidade de punir o negro, porque ele era um descendente de Caim por ter sua pele escura. Olha que absurdo! Onde as pessoas vão parar com essas ilusões, com esses enganos? O sinal de Caim é provável que seja algo visível. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando as pessoas vissem, não iriam tocar nele, porque saberiam que era Caim. Mas o sinal era apenas nele, era uma punição para ele. Ele achava que Deus já ia matá-lo imediatamente, e Deus não mata, porém o pune, colocando este sinal para que também ninguém o mate, e ele passe uma vida errante. Os seus descendentes não tinham este sinal. Este sinal era só dele e morre com ele. E tem mais, os descendentes de Caim, que era uma geração muito mais perversa, todos morrem no dilúvio. Não tem, meus irmãos, chance nenhuma dessa maldita, vou dizer bendita, mas essa maldita história de falar que a pele negra é o sinal de Caim. Isso é racismo, não pode. Muito bem. Continuando, quem era a esposa de Caim? Gênesis não dá o nome da esposa de Caim, mas afirma que Adão teve outros filhos e filhas. Isso está em Gênesis 5:4. A tradição mais aceita é que ele tenha se casado com uma irmã ou sobrinha, prática comum no início da humanidade, segundo o relato bíblico. Aí os irmãos podem dizer assim, ué, mas como ele casou com uma sobrinha se só era ele e Abel, Caim e Abel? E é aí onde você se engana, não era só Caim e Abel. A Bíblia diz que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Moisés só cita Caim e Abel por causa da linha que ele está contando da história. Quem foi que matou Abel? Caim. E ele vai contar sobre a origem do mal, a origem do primeiro homicídio. Então ele tem que contar a história de quem? De Caim e Abel. Ele não vai contar a história dos outros irmãos, dos outros filhos de Adão e Eva, que não tinham nada a ver com a história, inclusive suas irmãs e seus irmãos. Quando Caim foge, e eu acabei não falando, né? A Bíblia não diz qual era o sinal, mas ele era visível, então não tem como a gente dizer o que era, porque se a Bíblia não diz, quem somos nós para dizer? Mas era visível, sim. E ele, quando sai errante, ele chega numa determinada cidade e lá ele encontra uma das suas irmãs ou uma sobrinha. Por quê, meus irmãos? De novo, a Bíblia, ela não se preocupa com a questão do tempo, de quanto tempo se passou entre o acontecimento, entre a fuga dele. Esses filhos de Adão e Eva que já estavam nessa cidade provavelmente eram muito mais velhos do que Caim e Abel, eles eram mais novos. Então, só para você entender essa linha de raciocínio, a Bíblia, principalmente o livro do Gênesis, não se preocupa em contar o tempo de forma exata. Eu sei que a gente lendo parece que uma coisa aconteceu depois da outra, né? Mas pode ter havido um longo período de tempo que eu e você não sabemos porque o escritor não se preocupou em contar. Ele está seguindo apenas a sua linha de raciocínio, contando uma história. Deu para pegar? Muito bom. Quem são os filhos de Deus? Em Gênesis 6, versículo 2, os filhos de Deus se casam com as filhas dos homens. Há 3 interpretações principais. Primeira, que são anjos caídos. Segundo, tradições judaicas antigas e o livro de Enoque. Terceira, que são descendentes de Sete, uma linhagem piedosa, o filho de Adão. E a terceira, linhagem de reis poderosos, segundo interpretação sociológica. Então, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 2, fala sobre os filhos de Deus,
que se apaixonaram pelas filhas dos homens. Existe a tradição judaica que diz que são anjos caídos, pegando justamente lá o livro de Enoque, que é um livro apócrifo, não foi um livro aceito pelo cânon bíblico, porque esse livro é muito recente, não é da época de Enoque, ou seja, não foi Enoque quem escreveu. Outra pessoa escreveu em outro tempo e colocou o nome de Enoque. Isso acontece muito, principalmente ali no mundo bíblico. E o segundo seria que ele seria descendente de Sete, é o mais aceito, que seria a linhagem piedosa, lembra? Lá no Gênesis diz que Sete tem um filho chamado Enos, e a partir dali o nome do Senhor Deus voltou a ser invocado. E os seus descendentes são chamados de filhos de Deus porque são piedosos, voltaram a servir a Deus, enquanto os filhos dos homens são a descendência de Caim, homens perversos e maus. Eles é que se apaixonam. E de onde vêm esses benditos gigantes? Existe essa teoria da linhagem dos reis poderosos, porque falam que estes homens eram gigantes não em tamanho, mas gigantes em sua fama, em serem pessoas poderosas, pessoas de grandes feitos. Essa é uma também das teorias. E se fossem gigantes? Existia sim, gigantes na época, os chamados nefilins, mas não significa que eles são os descendentes de Sete, das filhas de Sete, que se uniram às filhas de Caim e que eles nasceram gigantes. Mas uma das linhas a mais aceita entre os estudiosos é que estes filhos, dos filhos de Deus, descendentes de Sete, com as filhas dos homens, descendentes de Caim, que eles eram homens poderosos, de grandes feitos e muito famosos, de grande fama. E a gente já está quase terminando, já passamos de 30 minutos, eu não gostaria de passar tanto tempo assim. Vamos para os dois últimos. As línguas da Torre de Babel. Pesquisem mais, tá bom? Eu estou passando aqui de forma bem rápida, mas se você ficou com dúvida, ou mande a pergunta para mim, ou vá pesquisar. O episódio da Torre de Babel, em Gênesis 11, explica a origem da diversidade das línguas no mundo. Até então, toda a humanidade falava uma única língua, que não se sabe qual língua é. Qual língua especificamente seria usada naquela época. Ao tentarem construir uma torre que alcançasse o céu, em desafio à ordem divina de se espalharem pela terra, Deus confundiu as línguas dos construtores, fazendo com que não se entendessem mais entre si, e assim os espalhou sobre a face da terra. A Bíblia não especifica quais línguas surgiram ali, olha só, hein? Apenas relata a multiplicação dos idiomas. Porém, em Gênesis 10, são mencionadas cerca de 70 famílias de povos descendentes de Noé, e com base nisso, tradições judaicas afirmam que a confusão das línguas gerou 70 idiomas ou 70 línguas originais, que depois deram origem aos idiomas falados no mundo. Isso pode ser, sim, pode ser possível. Não que dali eles já saíram falando inglês, espanhol, francês, português. Não, ali eles saíram falando, como ele diz aqui, línguas originais, línguas que deram origens a estas línguas que são conhecidas hoje. É uma teoria bastante plausível essa, principalmente porque mais na frente é citada essas 70 famílias. Então, para vocês entenderem, quando eles se espalham, eles saem falando idiomas que são os idiomas que deram origem a outros idiomas que então, com o passar do tempo, acabaram se tornando esta diversidade de idiomas que temos hoje. José, sua idade, lutas e alegrias. Essa parte é muito interessante. José tinha apenas 17 anos quando foi vendido, está em Gênesis 37:2. Ele passou por 13 anos de luta e aflições, está lá em Gênesis 41:46. Mas ele viveu 110 anos, isso está em Gênesis 50, versículo 22. Ou seja,
teve mais anos de alegria, 97 anos, do que anos de tristeza, 13 anos. Eu achei isso aqui tão interessante, essa curiosidade, porque às vezes a pessoa vê o período de sofrimento de José, né? Foi vendido pelos irmãos, se tornou escravo, depois foi para a prisão, uma coisa terrível. Porém, depois disso, ele passa muitos anos de grande alegria, somados com os anos que ele teve antes de ser vendido como escravo, soma-se 97 anos de pura felicidade deste homem e apenas 13 de lutas e aflições. Veja como é bom servir ao nosso Deus. Não tenhamos os nossos olhos voltados apenas para o período de luta e de tristeza, mas possamos observar os períodos de alegria e de prazer. E você vai ver que são muito maiores do que os de luta. Espero que você tenha gostado da aula, que você tenha aprendido alguma coisa. Se você gostou, dá um like. Se você não é inscrito, se inscreve. Você também é meu aluno, ajude o canal a crescer e ser divulgado para muito mais pessoas, para eles aprenderem a palavra. Se ficaram com dúvidas, me mandem mensagem. Podem pesquisar. Se nas suas pesquisas levantar mais dúvidas ainda, também pode me mandar mensagem que eu estarei à disposição para responder a vocês. Fiquem na paz e até a próxima aula.